Vinde após mim, o Senhor lhes falou, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de silêncio e no íntimo do nosso coração rezemos pedindo ao Espírito Santo a graça de compreender tudo que essa palavra hoje nos revela, traz para a nossa salvação. Rezemos. Amém. Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Corre o risco da gente abraçar a fé em vão. Corre o risco da gente passar uma vida longa na religião e na igreja em vão. E o critério é
guardar o evangelho que foi pregado, que foi anunciado, guardar e viver a graça daquilo que nos é anunciado. Hoje nós vemos o desfecho daquela cena terrível de domingo passado, em que Jesus, pregador, primeiro, supremo do Pai, foi calado, silenciado, expulso da sinagoga de Nazaré, levado até o alto do monte, no precipício, para ser jogado abaixo, porque os ouvintes não suportaram ouvi-lo. Guardar o evangelho para viver a salvação que só ele oferece, no qual sois salvos, diz Paulo. Ou jogar no precipício. Jesus tomou uma firme decisão a partir de domingo passado. Eles empurraram Jesus para fora da sinagoga, para fora da cidade. Colocaram Jesus, marginalizaram Jesus. E Jesus foi para a margem. A palavra marginalidade vem de margem. Eles colocaram Jesus na margem. E onde ele foi parar? Vamos lá? Número 9 do seu folheto, capítulo 5 de Lucas, versículo 1 ao 11. Repete 4 vezes essa palavra tão forte, margem. Vamos ver que rumo tomou Jesus depois de domingo passado. Naquele tempo, juntos, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Domingo passado a multidão apertava-se ao redor de Jesus para lançá-lo no... E hoje a multidão na margem do lago se aperta, se apinha ao redor de Jesus para ouvir a palavra. Curioso que multidão no Evangelho, numa expressão grega, significa, a expressão grega é laos, que significa, na linguagem mais acessível para nós, amontoado de gente. Sem família, sem pátria, sem religião, sem cidadania, sem moradia fixa, sem religião, sem cultura. Jesus foi para o meio daquele amontoado de gente que ficava na margem, sabe fazendo o quê? Dizem os estudiosos, por causa da abundância de água, e viviam do lixo que os pescadores jogavam fora, os peixes de 2ª e 4ª categoria. Está lá, Jesus então na margem e uma multidão na margem, apertando-se ao redor dele para ouvir a palavra. E Jesus prega. Vamos ver? Versículo 2. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Uma coisa absolutamente impensável para os rabinos da sinagoga, para os mestres pregadores da sinagoga e para os sacerdotes do templo de Jerusalém. Um pregador recusado e expulso da sinagoga porque falou umas coisas que o povo não estava a fim de ouvir. Desiste desse povo que se diz religioso, piedoso, certinho, perfeito, e vai para a margaça do povo na beira de um lago. E inaugura uma sinagoga a céu aberto. A parte mais nobre
da sinagoga era exatamente o grande armário atrás do púlpito e os livros sagrados guardados e o púlpito. E Jesus improvisa ali o lugar onde a palavra se opera de uma maneira que não foi acolhida, vivida, assumida pelos interlocutores da religião organizada, arrumada. Bom, a barca que Jesus toma emprestado de Pedro, sobe. Jesus usa de uma liberdade com Pedro que pescador é um bicho bem sistemático, né, Odeni? Minha colega de pescaria ali. Na verdade, eu é que sou colega de pescaria dela, porque ela pega tudo que tem. E a gente fica perguntando a ela por que ela pega do jeito que ela pega tanto peixe. Jesus transforma a barca de Pedro num púlpito, num ambão. Faz das águas turvas, sombrias do lago, brotar o esclarecimento que vem pela fé pregada e pelas águas cristalinas do batismo que brotam para aqueles que creem na sua morte, na sua ressurreição. Bonito, né? Da água turva do lago, a água límpida da compreensão da fé, o pregador da barca. Os pescadores, cadê eles? Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Lavam as redes. Curioso que Jesus não se interessa nem pela pescaria, nem pelas redes. E de primeiro nem parece se interessar pelos pescadores, mas apenas uma ferramenta de trabalho deles, a barca. Depois sentou-se a autoridade de mestre e da barca ensinava as multidões. No plural, hein, minha gente? No plural, as multidões, aglomerados e aglomerados, apinhados de gente, por afinidade, por tribo, por grupo de peregrinos, debandado numa vida sem sorte para tudo quanto é lado, parado, estáticos, escutando o pregador do Pai. Os 4 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, e João, apresentam para a gente uma pintura límpida de Jesus e a missão de Jesus. Para os 4 evangelistas, a vida de Jesus é marcada pelo que ele fez no começo. E o começo da vida pública de Jesus se resume em 2 ações fundamentais: pregar, pregar, pregar e fazer milagres que confirmam a sua pregação. Mas pregar. E imediatamente a sua pregação, ligado ao mistério da pregação, chamar os apóstolos e fundar a igreja. Jesus fundou a Santa Igreja, ela não é obra humana. Não existe a menor possibilidade de ser cristão sem igreja, sem a pregação da igreja e sem a igreja. É o tipo de cristão que mais se multiplica no mundo, não é das religiões mais malucas, não. O tipo de cristão que mais se multiplica no mundo é o povo que diz: eu quero Jesus, mas não quero a religião. Não é? Então, Jesus prega, termina a pregação, e aí começa a mexer concretamente nas pessoas envolvidas ao redor dele. Vamos ver? Veja o que vai sobrar para cada um de nós, o que vai sobrar para você. Vamos lá. Quando acabou de falar, disse a Simão, juntos: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Avança, Pedro, para águas mais profundas. Lança as redes, Pedro, para a pesca. Simão Pedro reage curioso
Respondeu, brada a igreja. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Olhe para cá. Crianças, olhem para cá. Jesus da barca pregando e Pedro provavelmente sentado em algumas banquetas que eles improvisam, mais altas, levantam as redes de pendurada e vão limpando as redes, tirando os ciscos e os lixos grudados na rede. Pedro limpando a rede e Jesus da barca pregando. Parece que Pedro e os apóstolos não têm nenhuma atenção a esse pregador. Quem que é esse? Um maluco novo aí, que foi até expulso lá de Nazaré, da terra dele. Nem deram corda para ele e veio parar aqui. Subiu na minha barca sem pedir licença e ainda mandou chegar com a barca mais para dentro ainda para pregar. E agora está pregando aí. E agora chega no pescador-chefe e fala, quando ele termina de limpar as redes, fala, agora você avança para águas mais profundas e lança as redes. Pedro tem uma reação impressionante. Pedro reage chamando Jesus de mestre. Parece começar com uma bronca, ressentida e magoada. Nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, eu nem sou dessa turma, dessa igreja que você está fundando aqui na beira do lago. Sou um trabalhador, estou emprestando minha barca para você. Estava ouvindo aqui. Estava ouvindo assim. Entrei no rádio e comecei a ouvir uma pregação. Estava em casa, liguei a televisão, de repente uma pregação. Estava ouvindo aqui. Mas, em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Pedro, de tabela, permite que a palavra do Senhor atinja sua vida. Presta atenção na palavra dura que eu vou falar. Pedro, permite que a palavra do Senhor atinja sua vida de pescador fracassado. E tem muitos de nós, todos nós, em alguma coisa na nossa vida nós somos fracassados. Às vezes não somos para pescaria, quando queremos ir passear e pescar. Às vezes não somos no trabalho, mas somos espiritualmente fracassados. Às vezes somos espiritualmente até instruídos, mas somos moralmente fracassados. Às vezes somos moralmente bem-sucedidos, mas espiritualmente fracassados. Não é? Sempre tem uma dimensão da vida em que a gente tem uma história de fracassos. Outros até preferem ir na igreja e na família para contar fracassos. Tem gente que já na porta da igreja começa a chorar. Ai, padre, eu vim aqui porque minha vida está dura demais. E papapá, 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 papapá. Aí ela vem e fala, não, Deus vai te ajudar. Ela entra, participa da missa, o padre prega comprido para danar. Ele escuta a palavra, recebe o corpo e sangue de Cristo, a hora que vai embora. Ai, padre, reza para mim porque está difícil demais. Ela entra contando o fracasso e sai derramando lágrimas de desgraça. E a palavra não atinge o fracasso da vida dela. Está claro? Reaja. Reaja. Permita que Cristo intervenha nos seus fracassos, para os quais você não pode fazer nada senão ficar contando a vida inteira, eu sou ruim nisso, eu sou ruim nisso, eu sou ruim nisso, eu sou ruim nisso. Eu até trabalho, eu me esforcei, eu lutei, pesquei a noite inteira, lutei por essa família, lutei por esse marido, lutei por essa esposa, lutei por esses filhos. Pararam, pararam, pararam. Chega uma hora aqui, para. Silencie o seu fracasso e permita que a voz da palavra do Senhor pregada atinja o chão duro de seus fracassos
embora você esteja na beira ou dentro de um lago de lágrimas, de suor, porque o lago também representa isso. O lago representa o suor da humanidade, a lágrima da humanidade. Sai desse lago de fracassado e reaja. Tem algumas pessoas que na igreja eu vou acompanhando e propondo a elas passos e elas não crescem, não querem crescer, não crescem, não querem crescer. E quer que o padre seja um amiguinho do fracassado, um amiguinho da fracassada. E eu começo a endurecer, a afirmar. Sai dessa, avança para águas mais profundas, suje as redes, arrisque-se numa realidade mais profunda, avança, sai dessa beira. Irmã, irmão, dizer para o Senhor os meus fracassos é bom, mas terminar de dizer para Ele, trabalhei a noite inteira e não pesquei nada, mas de repente abrir-se e dizer, mas em atenção a tu, que tens a palavra de vida eterna, eu enfrento o que o Senhor mandar. Muda. Abra uma brecha de possibilidade para o tu de Cristo entrar no comando da sua vida de fracassada e fracassado. E começa, e lança. Você pode hoje falar para Jesus assim, olhar para Ele. O Padre Demário está ali atendendo confissões. Nossa vida de padre às vezes é espinhosa. Não parece não, mas é. As pessoas vêm e contam para nós os fracassos. E a gente, imbuído pela palavra e pela responsabilidade da salvação do que vem falar, a gente vai dizendo para ela os passos que ela precisa assumir. Ela diz, tem jeito não, padre. O senhor porque não conhece meu marido. E o senhor porque não conhece minha mãe. Não adianta não. Não, eu sei, o senhor está com boa intenção, mas o senhor está por fora do que é minha família, meu emprego. O senhor não entende não. Sai lá fora e fala, tadinho do padre. Falei com ele, foi bom, falamos um tempão. Ele tem uma palavrinha boa, mas ele não entende a vida da gente não. Prefere voltar contando os relatórios dos fracassos. Vai, é seu. Você escolheu esse prêmio. Carregue. Desautoriza quem quer que for. Desautoriza um servo de Cristo para te instruir num caminho novo, para dizer, tadinho, é bonzinho, mas está por fora da realidade. Você pode olhar para Jesus e dizer assim, eu avançar para águas mais profundas hoje, nesse casamento, nessa minha família, nesse meu trabalho, nessa igreja. Vejamos. Vamos lá? Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Versículo 6. Brada comigo, igreja. Assim fizeram, brada igreja, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Epa! As redes se rompiam. Versículo 7. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Pode pegar pesado? Eu escuto muitas pessoas dizerem assim, ai padre, lutei tanto para estudar, para montar meu escritório, para montar meu consultório, e agora montei, estava com expectativa boa, os primeiros meses, eu estou usando expressões que eu ouço, hein? Estou inventando cena não. Os primeiros meses foi bom, muita gente procurou, mas de repente desapareceu e parou tudo. Padre, o senhor acredita em mal olhado? Ih, que miséria. Tem um vizinho meu, foi depois que ele mudou para lá que meu consultório parou de dar certo.
Padre, foi tal pessoa que depois que entrou no emprego meu lá, ela é ruim. Padre, ela tem uma energia ruim. Padre, tem um trem ruim. E fica nisso. Se você põe o primado da escuta de Cristo na sua vida, você vai pegar tanto peixe para você e até para as barcas dos seus concorrentes. Vai sobrar peixe para quase afundar. Amém? Aleluia. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Pode dar um grito para Ele. Sai dessa gemura de fracassada e fracassado. Avance para águas mais profundas. No tempo de Deus, na hora de Deus, vai ter tanto peixe que as redes vão quase arrebentar, a barca vai quase afundar, não só a sua, também dos seus concorrentes, também dos seus competidores. Amém? Eu sempre gostei de pescar. E tem uma coisa que pescador não faz, é contar para o outro onde é que é o poço que está pegando bem, né? Não, Deni? Mas não conta mesmo. Não é? Você cuida de uma ceva anos e anos e você esconde, você não deixa marca. Aqui é o contrário, fazem sinal. Moçada, olha aqui, está bombando, está afundando, está arrebentando. Nós desmantelaríamos a doutrina materialista do marxismo e destruiríamos a doutrina materialista do capitalismo, se nós acreditássemos no primado da fé. E tem um monte de gente doida na igreja metendo o pau no marxismo e no comunismo, esquecendo que nós temos que meter o pau no marxismo e no comunismo e no capitalismo, que é para arrumar meninos para serem estrela das grandes marcas da indústria do futebol, põe os meninos naqueles chiqueiros para serem queimados daquele jeito lá. Não é não? O marxismo é vil e perverso e se opõe ao evangelho, mas esse capitalismo que faz da pessoa apenas uma mercadoria e elimina queimando quem não lhe serve sem nenhum problema, ou manda lama sobre 400 e não paga nenhum preço. Isso não pode ser a oposição ao marxismo, ao socialismo, assim, e basta. Tudo contra a perversa doutrina materialismo do marxismo, mas tudo contra a perversa doutrina do capitalismo selvagem, que faz a gente ser competidores e não põe a gente ser bem-sucedido no que faz, para a gente e até para os concorrentes. Está entendendo a lógica do evangelho? É diferente? Se tiver o primado do evangelho, haverá vitória e bênção até para os que você acha que não merecia estar crescendo. O que a gente fala quando um vizinho está começando a ficar bem sucedido? Trocando o carro, um padrão de vida. O que a gente mais escuta o mal falar dentro da gente? Com boa coisa não está mexendo. Não é isso que falamos? No trabalho, com boa coisa não está mexendo, porque com o salário que ganha não dá estudo não. Ao invés de ficar bisbilhotando e lançando maldição e fazendo relatório de coisa que a gente não sabe, levantando suspeitas sobre os outros, gastemos esse tempo escutando a palavra do Senhor e fazendo sinal para eles, dizendo: vem, que tem abundância para nós e para você. E a igreja está sendo manipulada de uma maneira, mas manipulada de uma maneira tão absurda,
Durante o governo do Papa Bento, os de esquerda manipularam uma massa de campanha contra o Papa Bento até levá-lo à exaustão, porque achava que ele era de direita. E agora os de direita estão fazendo a mesma campanha contra o Papa Francisco, até levá-lo à exaustão. Os de direita e os de esquerda, dentro da igreja, são manipulados pelo demônio, por Satanás, porque ir contra a autoridade do Santo Padre, o Papa, é blasfêmia. E dizer que o Papa Bento não é Papa, porque é de linha ideológica de direita ou de esquerda, o Papa Bento é de direita, e o Papa Francisco não é Papa, porque é de esquerda, isso é blasfêmia. Ele é Papa, escolhido pelo Espírito, e foi Cristo quem fundou como funda agora. Vamos ver? Versículo 8. Vamos lá. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Esse é o primeiro fruto da pregação. O primeiro fruto da pregação deve ser levar você a sair da condição em que você se encontra, pescador fracassado, avançar um pouco mais e descobrir que você não é um pescador fracassado, você é um pecador que abandonou a graça. Tem diferença? Primeiro fruto da pregação é, porque tem muita gente que vem aqui para pedir a bênção para ser um pescador bem-sucedido na profissão, na família, no casamento. Tem gente que faz da igreja o lugar, o balcão mais materialista do mundo. Vem aqui só para pedir bênção para as coisas daqui. Jesus entrou na vida de Pedro, tocou a vida material de Pedro, tocou, encheu a rede, encheu a barca, encheu até dos concorrentes. Mas Pedro também deu um salto mais profundo. Pedro, de pescador fracassado, se descobre agora um atirado aos pés do Senhor e consciente: eu não sou um pescador fracassado, eu sou um pecador fracassado. Tem diferença? Aí, primeiro fruto da pregação é te levar a essa consciência. Aqui você entende por que é que a sinagoga de Nazaré expulsou Jesus e queria matar Jesus. Porque a pregação, ela empurra a gente para o precipício da gente mesmo, da consciência do pecado. Se eu continuar onde estou, tiver uma tonturazinha de véi, de labirintite, eu vou cair e fazer besteira. Recua. Por que a pregação é difícil? Porque a pregação leva-nos a uma consciência. Eu preciso mudar. Senhor, e olha que Pedro não reivindica. Senhor, faz uma aliança comigo, vamos fazer uma sociedade, vamos fundar uma empresa junto, porque o Senhor é o melhor cara para descobrir o ponto da pescaria. Atira-se e fala: afasta-te de mim. Não fica perto de mim, não sou boa pessoa. Irmã, irmão, quem de nós já teve um dia coragem de chegar perto de alguém e dizer: Orlando, não fica perto de mim não sou um bom padre, não sou boa pessoa, coleta. A gente gasta 90% da nossa energia fazendo propaganda falsa sobre nós, dizendo que a gente presta, que a gente é bom, que a gente dá conta. E a pregação de Jesus é para empurrar a gente para a água mais profunda, a água do batismo, que não só dá para a gente a consciência do pecado, mas lava a gente do pecado. E aí, acontece o extraordinário. Se é verdade que você crê em Jesus, a primeira coisa que você precisa deixar que Jesus realize na sua vida é libertar você dos seus fracassos, das coisas para as quais você é um fracassado, uma fracassada. Amém? Segunda coisa, te dar consciência dos seus pecados.
Mas agora vem um terceiro passo. Veja. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Ainda não é por causa da pregação. Eles ainda estão no nível não descobriram Jesus como Senhor e Salvador. Estão ainda com Jesus no nível da fé milagreira. Tiveram uma pregação inteirinha. Mas ainda está no nível, vai demorar para Pedro. Vai negar Jesus 3 vezes. Na hora da morte. Mas vai ser o único a quem Jesus ressuscitado aparece e pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Segue. Versículo 10. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Brada, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Não tenhas medo de sua fraqueza. Para Deus, não conta o quanto você até hoje foi fracassado, fracassada, na profissão ou na vida espiritual no pecado. Para Deus o que conta é qual é o tamanho da sua disposição em avançar com Jesus para as águas mais profundas do batismo, para vencer os seus fracassos, para vencer os seus pecados. Amém. Avança. Avança. É que nós, comumente, queremos uma religião de estabilidade das coisas. A tendência do corpo humano, de todo o corpo em movimento, é buscar o repouso, né? Já dizia o físico. Mas nós devemos procurar um repouso de alma e não de corpo. Não tenhas medo. De hoje em diante eu vou fazer vocês não pecadores fracassados na pescaria, mas de hoje em diante eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Olhe para cá. Deixa eu fazer uma cena. Enquanto Pedro limpava as redes, escutando a pregação de Jesus, Jesus ia tecendo Pedro, Tiago, João, Simão e fazendo deles a primeira rede de Jesus para a pescaria de Jesus. Bonito isso, né? Tão forte isso. Nós temos que terminar a missa, nós temos que sair daqui uma rede de Jesus, para que Jesus lance-nos no mundo e faça de nós pescadores de homens e mulheres machucados, feridos pelo pecado, machucados, feridos pelos fracassos da vida. Nós temos que ser a rede, a ferramenta que Cristo usa para pescar homens e mulheres. Versículo 11. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Você segue Jesus porque acredita piamente que Ele vai fazer você vitorioso. E o dia que você fica vitorioso, Ele fala: deixa tudo e me segue. Trem doido, né? Não é? Pensa. Primeiro critério para Jesus te chamar. Primeiro critério é você permitir que Jesus entre na sua vida e identifique para você os seus fracassos na profissão, mas principalmente na vida espiritual, os pecados. Jesus não chama gente fracassada que não se permite ser primeiro curada. Para te chamar, você tem que permitir que Ele te cure. Às vezes, nós padres, passamos anos na comunidade e algumas pessoas ficam revoltadas porque a gente não... Tal pessoa ajudou tanto na igreja, deu tanto para a igreja, doou tanto para a igreja, nunca foi chamada para nada. E a gente pensa assim: tal pessoa, antes de colaborar na igreja, precisa permitir ser curada. Ela tem que ser testemunha da cura que ela recebeu, né? Não pode. Não pode ficar na margem, sempre. Precisa ser curado. Jesus não chama
Jesus não chama fracassados, Jesus chama ex-fracassados que ele acabou de curar. Inaugura o primado do tempo da salvação que chegou para aqueles no pecado e na profissão. E diz: deixa tudo e vem. Isso aí não é importante não. Irmã, irmão, seguir Jesus, deixar tudo para seguir o único tudo que conta, Cristo. Deixar tudo para seguir o único que te leva ao todo, que é Deus. Permita que hoje Jesus use você como fio para tecer as redes e na sua família, no seu trabalho, ao invés de você competir e ficar acusando e denunciando: você é um fracassado, você não presta, você é um fracassado, você é um pecador, você não presta. Ao invés de apontar o dedo para o fracasso, a partir de hoje você vai ser fio da rede de Cristo para pegar fracassados que serão conduzidos a Jesus e serão curados e serão transformados em instrumento do amor de Deus. Amém. Amém. Permita. A pregação, ela tem que te atingir. Se a pregação não mexe com você, desconfie do pregador. Se a pregação não mexe com você, desconfie do pregador um tanto. Mas chegue um tanto, crie coragem de desconfiar de você. Repito com toda a responsabilidade que me é reservada. Se a pregação não te atinge, não te transforma, desconfie do pregador. O tanto que precisar desconfiar. E de mim não poupem. Porque sou um miserável pecador. Mas chegue um tanto que você ponha você também na lista dos que devem ser levantados suspeitas. Desconfie de você. Ao ponto de dizer assim: se a pregação não está me atingindo, já não é mais problema do pregador. É problema da qualidade da minha escuta. Permita. Eu escutava um casal essa semana dar o testemunho da quantidade de pessoas no trabalho deles na igreja, a quantidade de pessoas que estão na igreja e ajudam na igreja, mas são pessoas feridas. E eles me diziam: por isso é que não dá resultado, precisa se permitir ser curado. Permita. E eu vou pedir você, pegue comigo o salmo para terminar. Quero 2 ideias para te ajudar a rezar. A segunda estrofe diz assim: eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Olhe para a cruz. Estenda a sua mão na cruz aqui e diga comigo: Jesus, na cruz, o Senhor fez por mim muito mais do que o Senhor prometeu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Agora, a última estrofe do salmo. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, Cristo pregado na cruz, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ai, que trem bonito, gente. O que você é? Uma obra que a mão de Deus começou e você pede: não deixe inacabada, Senhor. Termine essa obra. Termine essa obra.
não deixe inacabada. Corrija os fracassos na minha pescaria, corrija os fracassos nos meus pecados. Inclina a sua cabeça. Fale para Jesus te ajudar a entender tudo que você precisa permitir que Ele termine a obra, que Ele não deixe inacabada a obra que a mão dele começou. Você é esta obra, sua família, seu casamento, é a obra que a mão do Senhor começou. Peça para Ele não deixar inacabada essa obra. Peça para Ele estender o braço e dar a salvação a você, ao seu casamento, à sua família, ao seu trabalho. Peça o milagre da mão do Senhor terminando a obra que ela começou. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Fiquemos de pé. Meu Senhor, Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. mas aumenta a minha Levante a sua mão para o céu e diga, cantando, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos.